Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Mais um encontro nosso com essa espiritualidade amiga, com o estudo desse livro, Obreiros da Vida Eterna. É com muita alegria, com muita gratidão que retornamos toda semana nesse horário próximo ao nosso horário de almoço, essa primeira refeição de verdade que fazemos. E aí o estudo desse livro, Obreiros da Vida Eterna, a gente costuma falar que é o tempero final que a gente dá. No nosso prato. Pode deixar lá ouvindo, né, Célia? Fazendo lá, terminando o almoço, e vai ouvindo aqui essas notícias que André Luiz traz para nós nesse livro, que é impactante, né? Eu sempre digo que depois de ler, de estudar esse livro, a gente passa a ter outro olhar sobre a morte, sobre o desencarne, sobre esse mundo espiritual que a gente desconhece, né? Embora já tenhamos ido e vindo centenas e centenas de vezes, talvez milhares, já fizemos esse movimento de nascer e desencarnar, né? Mas para nós é sempre uma surpresa, para a gente é sempre essa dúvida. E André Luiz vai trazer para nós esses estudos, né, desses 5 desencarnes, Célia, aqui, caramba, nos posiciona. Cada um tem a sua forma. Cada diz, um. Né? Cada morte, como disse o Jerônimo, né, tem as suas particularidades. Não podemos aqui achar que todos serão iguais a esses 5, e até porque a gente vai ver que cada um deles vai ser diferente do outro. Como André nos disse em algum programa aí anterior, não existe 2 desencarnes iguais. Não tem. Não existe. Quando Cada um o André tem Luiz começa a perguntar ao Dimas, né, Célia, com relação àquele, lembra? Se ele estava sentindo fome, sede e tal, e aí o Jerônimo interrompe e diz: André, não adianta você perguntar, porque ele vai dar o estado dele, mas não existe 2 desencarnes iguais, né? Todos esses momentos que André nos traz, desses desencarnes diferentes, porque vai depender da maneira como nós nos comportamos aqui. Como nós vivemos. E nós vamos percebendo que cada um é cada um tem as suas particularidades, realmente não são iguais. E é um momento em que nós vamos passar por isso. Teremos que passar. Teremos que passar. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde. Não vamos fugir. Mas é o caminho. É a única certeza que nós temos na vida, que nós vamos desencarnar, né? Morrer, todos, com certeza, mas a gente quer desencarnar. E nós vimos a diferença entre a morte do corpo físico e o desencarne. André Luiz nos deu trouxe para nós, para que tomássemos conhecimentos da diferença entre morrer e desencarnar. E a gente sempre agradece a esse irmão André Luiz, agradece a Chico Xavier, a Francisco Cândido Xavier, pela oportunidade que nos é dada de termos esse livro, de termos esses relatos ao nosso alcance. Mas, acima de tudo, a gente agradece a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, por termos essa oportunidade. Nenhum de nós vai poder chegar ao mundo espiritual dizendo: eu não sabia, porque está ao alcance de todos. Esse livro
Obreiros da Vida Eterna está ao alcance, assim como todas as obras de André Luiz estão ao nosso alcance. E as obras básicas, né, Célia? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, hoje nós temos divulgado. Eu falo, Nivaldo, das obras de André Luiz, porque tem obras, A Vida Continua, Sim. Obreiros da Vida Eterna, Nosso Lar. Nosso Lar, né? E são obras que a gente... O linguajar, a linguagem usada é extremamente simples e está ao alcance do entendimento de qualquer um. Perfeito. E ainda que não entendamos, nós temos os nossos irmãos, nós temos uma série de amigos aonde podemos tirar as nossas... quitar as nossas dúvidas. Então, ninguém, nenhum de nós que estamos aqui estudando, vocês aí, não vamos poder chegar ao mundo espiritual dizendo, eu não sabia. Podemos, muitas das vezes a gente sabe, né, Célia, que nós próprios, né, nos esquivamos durante muito tempo do conhecimento dessas verdades, né? Mas uma hora chega, uma hora chega o nosso momento da gente tomar conta, tomar posse desses entendimentos, dessas verdades e assumir que somos realmente um espírito que, numa experiência corpórea, que tem um tempinho desse tamanho, como nos dizem os espíritos, né? Então nós agradecemos sempre, agradecemos, Pai, por essa oportunidade, agradecemos essa casa por nos ceder esse espaço e a vocês por poder penetrar no lar de cada um de vocês. Que esses amigos espirituais nos ilumine, nos ajude a assimilarmos esses ensinamentos. Nós estamos no desencarne, já passamos do desencarne do Dimas. Estamos no desencarne do que foi um desencarne trabalhoso para a espiritualidade. Aí, se nós voltarmos lá, a gente vai ficar essa semana toda. O importante, né, Célia, é que o desencarne do Dimas, o André Luiz vai sempre nos trazer notícia de como ele está no decorrer daqui dos relatos dos outros desencarnes, né? Dimas desencarnou, ele foi levado à casa transitória. André Luiz já trouxe um relato de que ele teve lá um desequilíbrio provocado pela saudade da família, né? Então, André vai sempre trazer para nós um relato de como ele está no decorrer dos outros desencarnes, para que a gente possa acompanhar e fazer essa comparação do desencarne do Dimas para o desencarne do Fábio, como vai ser o da Albina, do Cavalcante e da Adelaide. A gente vai ter essa noção de como... Esse relato do Fábio, o desencarne do Fábio, é relativamente tranquilo. Tranquilo para a espiritualidade. E a gente chama atenção sempre, né, Célia? O Fábio não era espírita, não tinha uma religião definida, embora fosse espiritualizado, evangelizado. E o Fábio, ele, na parte aonde nós paramos, ele está conversando com a esposa dele. A equipe espiritual promoveu aquela melhora através do banho, né? E ele teve essa melhora, fez um evangelho no lar com a família, com os filhos, auxiliado pelo pai desencarnado e o amigo espiritual, que é a equipe do André Luiz. E ele está nessa conversa final com a esposa, né? Ele está conversando com a esposa, Mercedes. E uma coisa que me chamou a atenção na fala do Fábio foi que ele diz assim para ela: necessitarei de muita paz a fim de readaptar-me à vida diferente.
Você veja que lucidez. Lucidez. Que tem o Fábio, que não era espírita. Que não era espírita, mas ele fala em readaptação. O Fábio, ou seja, ele sabe que já esteve nessa vida diferente. E que a doutrina espírita nos diz que é a verdadeira vida. E você veja que essas palavras finais do Fábio para com a Mercedes, com os filhos, é impactante, né? Porque, ora, ele diz aqui, ó, você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos a fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito. Ele fala da saudade que ele terá, né? Seja onde for, saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade, do equilíbrio, que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. Então, olha que compreensão, que clareza que tem o Fábio, de não colocar amarras, porque muitas das vezes nós próprios só, olha, você não pode ser mais de ninguém. Mas ele diz, não posso exigir de você fidelidade absoluta. Olha, ele diz esse é o Fábio, né? Aí vamos lembrar lá do André Luiz, no Nosso Lar. Ele queria essa fidelidade absoluta. E Fábio tem essa clareza. Ele tem esse equilíbrio, sabendo que ela permanece aqui no mundo da matéria e ela tem direito, ela tem liberdade para reconstruir a sua vida. E aí ele continua aqui, né, Célia? Depois dessa colocação, né? Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. A pretexto de amor. Pretexto, né? De amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. O Fábio, super inspirado nisso, né? Observei que Fábio arquejava fortemente emocionado, diz André Luiz. Transcorridos alguns segundos, de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Continua o Fábio. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado a sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal, irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse, porque naturalmente a própria Mercedes poderia dizer, não, eu não quero, em memória do Fábio. Então ele já está dizendo para ela, não recuse. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente, para nós, cultivarmos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos aguarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra. E se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de um amparo amigo na orientação da vida prática. Então, além dele incentivá-la, ele diz que vai colaborar, vai ajudar para que ela encontre uma outra pessoa para continuar a sua vida. E ele diz, porque a gente precisa entender muito isso, se me for possível.
Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual, não é assim um grande oba-oba, quando o nosso ente querido desencarna e a gente fica clamando, solicitando a assistência dele, quando muitas das vezes ele não pode. E Fábio tem essa clareza, ele diz para Mercedes, se me for possível. Não sabemos quantos anos te restam, né? De peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na Terra e, se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos ainda frágeis necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou gesto de quem ia protestar. Todavia, adiantou-se-lhe o doente acrescentando. Quer dizer, a Mercedes ia dizer, não para, nada disso, não quero isso, talvez, né? Já sei o que dirá. Ele se antecipa. Nunca duvidei da sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavalheiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, aguardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria, de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante dos seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei de tudo em espírito por auxiliá-la neste sentido. São as palavras de Fábio, né, Célia? Claro, inspirado aqui pelos amigos espirituais, que a mão dos amigos espirituais está na testa, na fronte do Fábio, né? E uma coisa que o Fábio diz aqui, ele fala para Mercedes, mas Nivaldo lendo... São para nós, né? Fábio fala para todos, para todos nós. O Evangelho de Jesus está colocado diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos, para iluminar o caminho escolhido. Ou seja, o Evangelho, esse farol que deve guiar os nossos passos, está também ao alcance de todos nós. Sorriu, após essas palavras, né, o Fábio sorriu com esforço, enquanto a esposa chorava, discreta. Após longo interregno, frisou:
Se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Olha que poético do Fábio, né? Se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua eterna estima enobrecedora. Então, todos aqueles que se aproximarem, ele também vai amar. E você comentou sobre a decepção do André Luiz quando retorna ao lar, né? O Fábio já está dizendo que ele vai amar se ela tiver um novo companheiro. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu. A palavra apostólica do Evangelho conforta-nos e esclarece-nos, como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição do corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. É a passagem que ele leu de Paulo, né? Temos corpo animal e corpo vegetal. E o corpo espiritual. Então ele diz que ele vai perder o corpo animal, mas ele vai ganhar esse corpo espiritual e vai aguardá-los no mundo espiritual, os filhos e a Mercedes. E ele fala, Nivaldo, em ressurreição do corpo espiritual. Porque o corpo, o espírito é um só. Seja qual for a encarnação. É homem, mulher, seja qual for a encarnação, o espírito é sempre o mesmo. Então, essa palavra ressurreição, ela é empregada no sentido literal. Ressurge o espírito. No corpo espiritual. É o corpo espiritual ressurgindo no mundo espiritual. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço. Fatigara-se. Célia vai continuar, né? Vamos lembrar que ele tinha tuberculose. Sim. E a tuberculose afeta Célia, os esses momentos finais que está sendo promovido a ele se deveu a esse empenho da equipe espiritual que, através do banho, através dos passes, criou esse vigor para que ele tivesse esses momentos finais com a família, né? Mas tudo isso leva ele à fadiga. Sim. O genitor, o pai do Fábio, retirou a destra da fonte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a comunicar aquela impressionante alocução de amor acrisolado. E essas palavras do Fábio realmente, Célia, foram impressionantes, né? Todas essas palavras que ele fala para Mercedes, fala do Evangelho, fala da vida futura, é impressionante essa lucidez que ele apresenta. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: Você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia obediente e a recomendação ouvida. Eles estavam fazendo o evangelho do lar, né? Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos.
O poderoso Pai dos céus, poderoso Pai dos céus, é a prece que Carlindo está fazendo. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Também a lucidez do filho, né? Que faz essa rogativa. Ele não pede a cura imediata do pai. Ele pede a saúde do papai. E aí a gente vai entender... De acordo com a tua soberana vontade. Na carne e fora dela. No mundo espiritual. Mas ele coloca sempre de acordo com a sua vontade. É o que a gente fala. Mas é o que o Fábio passou, Célia. A diferença, e o André Luiz sempre ressalta isso, né? A diferença do como o Fábio se evangelizou e como ele passou para a família. E isso aqui, de acordo com a tua soberana vontade, nós falamos isso todos os dias, pelo menos... Assim seja. Uma vez por dia a gente fala isso. Seja feita a sua vontade. A gente pode não falar com essas palavras que Carlindo está falando. Mas a gente fala a mesma coisa. Mas uma coisa, né, Célia, a gente falar... Entender, trazer para nossa sentir o que a gente está falando, né? Na concepção da palavra, né? Seja feita a tua vontade. É muito fácil quando a gente está dando tudo certo. Seja feita a tua vontade desde que ela bata com a minha. Mas quando a vontade não bate com a minha, aí a gente já não concorda, né? A gente se revolta, a gente fica questionando, a gente faz uma série de malcriações. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou a esposa. Solicitou o esposo enternecido. Fábio solicitou. Vamos lembrar que era tuberculose. É contagioso. Então tinha todo aquele afastamento, muito provavelmente, das louças, do material utilizado pelo Fábio em casa, né? E aí ele pede um lenço para poder... beijar os filhos, isolar e beijar os filhos. Atender essa vontade dele. A dona da casa, em poucos instantes, apareceu-lhe alvo fragmento de linho. Apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Um pedaço de pano, né? De linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, ao invés de oscultar-lhes os cabelos. Oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto,
que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. Olha só, né? Isso é o que acontece com todos nós quando somos verdadeiros, quando somos transparentes nos nossos sentimentos, nas nossas vontades. Você veja, nesse simples beijo do Fábio aos filhos, ele estava emanando um jato de luz que saía de sua boca e adentrava o cérebro das crianças. Né? O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante, falando baixinho. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Célia, você imagine a cena de alguém com tuberculose beijando uma criança. Pois é. E haver uma série de comentários. Puxa, mas como assim? Né? Então, por isso é que o Jerônimo fala para o André Luiz, né? Muitos iriam ver ali uma cena, poxa, que deveria ter sido evitada. Está transmitindo micróbio. Mas, na verdade, ele estava transmitindo amor. Né? Então, dependendo de como a gente entregue os nossos olhos, nós vamos ver micróbios ou amor. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram por Aristeu, o amigo espiritual do Fábio, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. Então, é aquele sonho, né? Esparecer, né? As crianças dormiram e aí vão ter esse sonho. Esse sonho foi promovido pelo esse amigo espiritual, o Aristeu, que retira os espíritos das crianças e leva para um campo, né? Onde elas vão se despairecer. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Iniciou-se então o desencarne. Então Silveira amparava o filho com inescindível carinho. O pai desencarnado, né? Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente, Jerônimo, deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. André Luiz tinha, claro, ele enxergava a parte, né, todo o organismo de Fábio por dentro. O paciente tossiu e, num átimo, o sangue fluiu-lhe à boca aos borbulhões. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe. É justamente o fim. Tinha essa consciência, né?
Enquanto prosseguia, Jerônimo, separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu socorro de um vizinho que saiu prestativo em busca do clínico especializado. O médico não tardou. Trazido celeremente por automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinapismo nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue, engolfada, rubras, fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas com espantosa facilidade. Porque Jerônimo estava acostumado a fazer esses atendimentos, a atender a esses desencarnes. Vamos lembrar que lá no desencarne de Dimas, Jerônimo tem órgão a órgão, os plexos que ele vai... Desatando o laço, né, de órgão a órgão. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Olha bem o que André fala, narra aqui pra gente. Ele foi afastado do corpo físico, ou seja, para nós, no nosso linguajar, a morte aconteceu. Por fim, brilhava-lhe o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava, sonolento, sem consciência exata da situação. Sem consciência exata da situação. Ou seja, esse período de perturbação que todos nós vamos de uma forma vivenciar, ele é o que o Fábio está passando agora. Supus que o caso de Dimas se repetia ali. André supôs que o caso de Dimas se repetia ali. Seria o mesmo processo do Dimas que ele já tinha presenciado, né? Então, voltando, supus que o caso de Dimas se repetia ali, minudência por minudência. Porém, uma hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Cortou o cordão fluídico prateado. Que isso só aconteceu no Dimas momentos antes do sepultamento. Né? Mas agora o Fábio, ele acabou de desencarnar, ele já teve rompido o cordão prateado, ou seja, ele estava completamente liberto. O Dimas, voltando, né, teve o velório, ele estava presente, ligado ainda ao cabo prateado. E ele só teve esse cordão rompido momentos antes do sepultamento. Mas o Fábio, o André Luiz está dizendo que foi diferente, ele já está libertado, ele já teve o cordão prateado cortado. E completamente livre, né? Está completamente livre, declarou o meu orientador satisfeito. Jerônimo declara estar completamente livre. O Jerônimo já tinha dito para o André Luiz, não existe dois desencarnes iguais. Cada um de nós vamos ter as suas particularidades. Aqui nós vimos o Dimas. Quem tiver o livro físico, é só voltar lá atrás e fazer essa comparação. O pai enternecido
depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo, repassado de amor, e entregou-o a Jerônimo, asseverando: não desejo que ele me reconheça de pronto. Naquele momento, né? Poderia trazer algum abalo a ele. Não seria aproveitá-lo, levá-lo agora para as recordações do passado. Perfeito. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. Você lembra da passagem? É esse cuidado. O André Luiz narra para nós quando o Dimas ainda chega no cemitério e ele ainda possuía alguns vestígios dessa energia vital, e estavam lá aqueles espíritos, né, vagabundos que ele chama, que queriam se aproveitar dessa energia, né, sentir ainda esse efeito da vida. Mas o Fábio, essa energia dele vital seria dissipada, seria eliminada. E o pai dele, ele que também está desencarnado, ele diz: inutilizando os derradeiros resíduos vitais. O que sobrou de resíduo vital, ele ia inutilizar. E o Dimas, o André Luiz, o Fábio aqui, né, Célia, já foi levado para a casa transitória. Não vai participar do velório, do sepultamento, nada daquilo que o Dimas participou. Olha a diferença. É por isso que a gente não sabe como se deu o desencarne. A gente sabe o momento em que se deu a morte do corpo físico. Mas o que acontece com aquele espírito, a gente tem uma ideia de acordo com a vida que foi construída na matéria. Por isso a gente tem que vigiar muito a nossa fala, os nossos pensamentos. Uma outra coisa que a gente precisa não deixar passar aqui, né? O pai do Fábio diz assim, ó. Ele diz que não convém que ele seja reconhecido agora, para não abalá-lo, mas encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Então ele seria levado para a casa transitória e dali para as zonas mais altas. Então o Fábio, com certeza, vai a colônias mais evoluídas, colônias mais altas, no sentido de ser colônias mais evoluídas. Pelo grau evolutivo do Fábio, pelo grau de amorosidade que ele apresentou na Terra, pelo comportamento que ele teve aqui na Terra. Né? Então, para terminar esse capítulo, o assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado, conduzindo Fábio. Enquanto prosseguíamos, espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos postos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem, de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. É por isso que o pai fala que ele vai visitar ele quando ele partir.
sair da casa transitória para esferas mais altas. Então, porque ele construiu isso na sua estadia no corpo físico. E Célia, só lembrando, né, que o pai do Fábio narra, numa encarnação anterior, as suas questões, né? Que ele teve lá como senhor de engenho, dono de escravos, e criou todo aquele comprometimento que ele veio para expiar nessa vida. Mas ele passou por todo esse planejamento com louvor. Cumpriu o planejamento dele. Ele veio, cumpriu, aprendeu. E tanto que, né, aqui, ó, o André Luiz fala, né, olha só, enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora. Observando o Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para recebê-lo. Aquele homem, né? Receber aquele homem de sublime exemplo cristão. E a gente tem muita coisa, muitos ensinamentos para retirar desse desencarne, dessa encarnação e desencarne de Fábio. A gente não sabe o que nós podemos até ter, de acordo com os nossos desejos, as nossas tendências, a gente tem uma ideia do que necessitamos fazer aqui. Mas o Fábio queria estudar, o Fábio tinha tendências artísticas. Mas tudo isso foi negado a ele. Tudo isso ele não pôde. Ele não pôde desenvolver. E nós não vimos relato nenhum de revolta. Muito pelo contrário. Ele se dedica, ele enaltece o ser espiritual que todos nós somos. E ele passa isso para a família, ele passa isso para a esposa. E aí ele tem aqui, esse desencarne. Inclusive aqui é trazido para nós que esse culto do Evangelho no Lar, que o Fábio promovia, eram convidados amigos, familiares, amigos. Não eram só a família. Esse último é que foi feito assim, isoladamente. Só a família, ele, a Mercedes e os filhos. Mas normalmente ele convocava as pessoas à sua volta para participar desse Evangelho no Lar, onde ele sempre lia uma passagem da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? E aí trazia os comentários sobre a vida, como deve ser um Evangelho no Lar. Como ele fez com a família, com a Mercedes, né? Nesse último Evangelho que ele participou dessa encarnação com eles. E esse culto do Evangelho, vamos lembrar, porque não tem como a gente falar do desencarne de Fábio sem lembrar do desencarne do Dimas. Como estava o ambiente na casa de Fábio e como era na casa de Dimas. Sim. Era aberto a todo mundo, a todos os espíritos. Não tinha proteção, porque ele não tinha o hábito de fazer o culto do Evangelho no Lar, porque ele não tinha o hábito de fazer essas preces. Dimas, Célia, até se preparou, mas ele não teve a preocupação de preparar os familiares. E a gente percebe que a casa de Fábio está protegida. Todos nós temos proteção? Temos. Mas as portas da nossa casa são abertas ou são fechadas para quem nós não desejamos por nós. E essa preocupação nós temos que ter. E esse fechamento, Célia, é um lacre espiritual, não é fechadura. Não é lacre fechadura. Espiritual. Então nós chegamos ao fim, Nivaldo, de mais esse programa.
E a gente retornaremos na próxima, nesse capítulo 17, né? 17. Rogativa singular. Vamos dar continuidade a esses desencarnes, aos estudos desses desencarnes. Então a gente agradece muito ao Pai. Obrigada por todas essas oportunidades que nos são concedidas. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.